Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Amém. Estamos caminhando na nossa série, na série que denominamos Cresçamos em Tudo. E hoje nós vamos falar sobre perdão. Mas antes, eu queria ler com você, só para a gente lembrar um pouquinho de tudo que a gente está conversando, em Hebreus 5,13. Se você puder botar aí, Pri, por favor. Essa semana eu estava lendo Hebreus. E aí, esse é mais um versículo que fala do que nós estamos conversando durante todo esse período. Essa é uma ideia de que Deus nos chama a crescer, e Deus nos chama para crescer através da prática, através de colocar em prática a palavra dele, os mandamentos e tudo que ele nos chama a fazer. Ela está permeada por toda a Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento. Olha só o que diz aqui, Hebreus 5,13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite... Opa, é esse versículo mesmo? É o 13 e o 14. Que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Versículo 14, por favor. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernirem não somente o bem, mas também o mal. É muito interessante. Durante toda a Bíblia, a gente acha esse princípio do crescimento pela prática, das coisas que precisam ser colocadas em prática para que a gente cresça, para que a gente avance, para que a gente tenha mais conhecimento de Deus, para que a gente tenha mais intimidade com Deus, para que a gente tenha mais discernimento, como a gente leu aqui, para que a gente cresça na nossa vida. Até mesmo não colocando, digamos assim, entre aspas, a nossa vida espiritual, para que haja crescimento, é necessário a prática. E hoje a gente vai falar sobre perdão. Essa palavrinha que é quase que um palavrão e sempre traz muitas coisas à nossa mente, ao nosso coração. E é muito interessante porque, a não ser que você tenha sido magoado recentemente, a não ser que você tenha sido ofendido recentemente, ou que você carregue já uma mágoa, uma ofensa muito grande, a nossa primeira tendência, principalmente nós que caminhamos com Deus já há algum tempo, que já ouvimos muitas palavras, muitas conversas sobre perdão, a nossa tendência primeira é falar: eu acho que eu não tenho que liberar perdão para ninguém, acho que eu não tenho ninguém que eu preciso liberar perdão nesse momento. Essa é a nossa tendência. Só que eu quero começar compartilhando com vocês que para a gente crescer, o perdão é extremamente necessário. Para que a gente cresça, para que a gente se aproxime de Deus, para que a gente tenha vínculos melhores, o perdão é extremamente necessário. Você fica pensando, carregar sentimentos que não te fazem tão bem, sem dúvida nenhuma, e isso nem precisa a gente correr para a Bíblia para ver, a gente sabe que atrapalha o nosso crescimento. Carregar peso, carregar mágoas, atrapalha o nosso crescimento, atrapalha os nossos vínculos, atrapalha a confiança em Deus. Para ilustrar isso, eu queria te relembrar sobre a história de José do Egito. É curioso que a história, quando a Bíblia vai falar de José do Egito, a Bíblia ela termina falando de Jacó e fala: essa era a história de Jacó, e começa sobre José. E a Bíblia tem um porquê de fazer isso, acredito eu, porque a história de José, tem tudo a ver com a sua herança familiar. Porque a história de José ela já começa bagunçada, porque ela começa sendo contada que José tinha alguns irmãos, mas Jacó amava mais José. Porque José tinha vindo de Raquel. É curioso que em alguns momentos Jacó fala que os filhos dele são José e Benjamim. O restante parece que ele nem conta, os outros 10 irmãos.
Parece que ele nem conta como filho. E, obviamente, isso criava e cria, ainda hoje, um lar disfuncional. Porque os pais percebiam que Jacó amava mais José. Percebia como? Ele dava os melhores presentes. Ele tinha um carinho maior. Em determinado momento, conta que os irmãos foram trabalhar e José ficou em casa. Ainda que ele fosse mais novo, mas ele ficou em casa ainda com 17 anos, enquanto os irmãos estavam pastoreando. Não sei, possivelmente já era para ele estar trabalhando. E aí, José já é o mais amado do pai, entre os irmãos, e para piorar a coisa, ele começa a sonhar e contar para os irmãos dele os sonhos que ele tem. E você conhece a história, são sonhos que nenhum irmão gostaria de ouvir, sejamos sinceros, né? Ele fala, olha, eu sonhei. É mais ou menos assim que ele conta, né? Que vocês, meu pai, minha mãe, vai todo mundo se prostrar diante de mim. Não sei se você tem irmão, mas se o meu irmão fala um negócio desse, ia falar assim, tá doido, jamais farei isso, né? É isso que os irmãos fazem. E as coisas foram piorando, até que ele vai visitar os irmãos dele, enquanto os irmãos pastoreiam, e os irmãos resolvem matá-lo, mas por interferência de Rubens, mais velho, ele é jogado na cisterna. Depois outro irmão dá a ideia dele ser vendido, ele vai para o Egito, vai morar na casa de Potifar. Potifar começa a prosperar, e aí a mulher de Potifar, você conhece a história, se encanta por ele, tenta ter relações com ele, mas ele não aceita, vai preso. É uma história digna de filme. E aí, quando eu pensei, eu falei, acho que tem um filme sobre essa história. Tem a série da Record. Eu não assisti, mas esse é um enredo de série, né? Porque sobe, desce, e o enredo ele fica feliz e fica triste, dá tudo certo, dá tudo errado. Enfim. Depois que ele sai da casa de Potifar, ele interpreta o sonho de Faraó. E como dá certo, Faraó coloca ele como governador do Egito, como o segundo na linha de importância dentro do Egito. Ele chega até a ter o nome dele mudado. O nome dele passa a ser Zafanete Paneia. Ele passa a ter um nome egípcio. E ele passa a viver uma vida de egípcio. Ele passa, depois que dá tudo certo lá e o faraó vê que Deus estava com ele, ele toma como esposa uma mulher que era filha de um sacerdote egípcio. Ele tinha um nome egípcio, ele casou com uma mulher egípcia e ele começa a viver uma vida digna de um egípcio, com muito dinheiro, com muito poder, ainda que ele tivesse vivido tudo aquilo que ele viveu. É curioso porque, já adiantando um pouquinho no final da história, um dos irmãos dele fala, a gente viu a agonia que ele pedia para não ser vendido. A gente percebeu o quanto ele foi ferido, o quanto ele foi machucado pelaquela atitude dos irmãos dele. Um dos irmãos, a Bíblia relata a conversa entre esses irmãos, o irmão fala isso. Mas aí, eu quero ler com você Gênesis 41, versículo 51. E José está vivendo essa história dele lá no Egito, muito legal, muito bonita. E chega ao ponto que ele vai ter um filho com essa mulher do sacerdote e coloca o nome dele de Manassés, que quer dizer, Deus me fez esquecer todo o meu trabalho da casa do meu pai. Chegou ao ponto dele acreditar que ele tinha esquecido toda aquela loucura, todo aquele trauma que ele tinha vivido. E, como eu comecei falando, a nossa tendência é agir exatamente igual José. As coisas que já passaram com a gente há algum tempo, a nossa tendência é viver como se nada tivesse acontecido. A gente acredita que esqueceu. A gente acredita que Deus me fez esquecer todo aquele sofrimento,
toda aquela ofensa, toda aquela angústia. Mas eu fico imaginando que José, no dia a dia dele corrido, como governador do Egito, gerindo todas as coisas, possivelmente ele não pensava naquilo durante o dia. Mas ao chegar à noite, não sei se você vai começar a se identificar com isso, quando o ritmo da vida vai diminuindo, quando os pensamentos começam a vir e a gente coloca a cabeça no travesseiro, eu imagino ele lembrando daquilo. Eu imagino até mesmo ele pensando que não era exatamente aquela vida que ele imaginava. Eu imagino a dor que ele sentia pensando no que os irmãos dele tinham feito com ele. Afinal de contas, ele era um hebreu, ele não era um egípcio. Ainda que ele estivesse muito bem naquele lugar, aquele não era o lugar dele. E eu tenho certeza que Deus falava com ele. Eu tenho certeza que Deus de Jacó, o Deus do pai dele, falava com ele, lembrava a identidade dele, e com certeza isso trazia muita dor para ele. E aí a história de José segue, até que num determinado momento, os irmãos dele, o pai e os irmãos começam a passar fome, e eles vêm até o Egito para pegar mantimentos. E aí é que começa, talvez que José comece a perceber que ele não esqueceu como ele achou que teria esquecido. Primeiro ele começa com um plano assim de vingança. Ele faz os irmãos dele ficarem cheios de medo, porque eles acham que roubaram. Depois, quando os irmãos voltam, ele cria um outro plano, coloca uma taça lá de prata no meio das coisas. E ele faz com que Benjamim e o seu pai venham também até o Egito. Ele estava cheio de vingança, cheio de vontade de devolver tudo aquilo que ele fez. Ainda que ele tivesse crescido, ainda que ele tivesse florescido, existia algo nele que com certeza impedia que ele tivesse uma vida plena, uma vida leve. Porque ele precisava ainda perdoar os seus irmãos pelo que ele havia vivido. Muito curioso também, porque Jesus dá uma importância muito grande, né? Para a gente perdoar aqueles que nos ofenderam. Eu não sei se para você, mas para mim é a parte da oração do Pai Nosso que, dependendo de como eu estiver, é a parte mais difícil da gente orar. Quando ele ensina a orar falando: perdoa os meus pecados, assim como perdoamos a quem nos ofendeu. Eu acho que é a parte mais sensível da oração do Pai Nosso. E nisso a gente vê a importância que Jesus dá para que a gente viva, cresça em perdoar. Cresça e se desenvolva liberando perdão para as pessoas, para aqueles que nos ofenderam. Como eu disse, Deus quer nos abençoar. Deus quer nos levar para um outro lugar de intimidade com Ele. Enquanto igreja, enquanto pessoas, enquanto famílias. Deus quer ver o nosso pleno desenvolvimento. Mas é preciso que a gente cresça em perdão. Quando a gente perdoa, é muito mais fácil a gente ver o agir de Deus. Quando a gente perdoa, é muito mais fácil a gente estreitar vínculos. Eu vejo no meu trabalho, sabe? Quando pessoas conseguem perdoar pai, mãe, quando
casais conseguem perdoar uns ao outro pelas ofensas que viveram, o vínculo se estreita. Eu não sei se nas suas amizades, se dentro do seu casamento, você já teve que perdoar algo que talvez tenha sido difícil. E é impressionante como o que é construído depois do perdão é muito mais autêntico, porque tanto para pedir perdão quanto para liberar o perdão a gente tem que se desarmar, como aquilo que vem depois do perdão é muito mais autêntico do que existia antes. Afinal de contas, a gente vê isso no Antigo e no Novo Testamento. Quando os nossos pecados foram perdoados de verdade, a gente pode ter mais intimidade com Deus. Se entre amigos que se machucaram, quando existe perdão, aqueles amigos, aquela amizade é uma amizade verdadeira. Se o casamento passa pelo perdão, aquela relação fica muito mais sólida. O perdão traz crescimento. O perdão traz mudança. O perdão faz crescer. E Deus, que é um Deus especialista em reconstruir histórias, em refazer histórias, tem muito prazer que a gente viva isso. Eu fico imaginando ainda, voltando para a história de José, como José ficava pensando em Deus nos momentos do sofrimento dele. Essa semana uma paciente me falou que ela tinha a sensação que ela estava trabalhando para Deus, mas no momento que ela distraísse e virasse as costas para ele, ele daria um tiro nas costas dela. Olha que forte isso. Ela tinha esse sentimento porque ela sempre viveu na igreja, ela sempre se esforçou em estar com Deus, mas aconteceram coisas ruins na vida dela. E aí ela se questiona de Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? Eu imagino José fazendo o mesmo questionamento. Muitas vezes é difícil a gente perdoar até mesmo Deus pelas coisas que aconteceram na nossa vida. Essa paciente dizia, mas Deus pode todas as coisas, Ele poderia ter evitado isso. E a verdade é que algumas coisas que aconteceram nas nossas vidas, a gente não quer perdoar. Muitas vezes a gente não quer perdoar Deus, a gente não quer perdoar as pessoas, a gente quer levar aquilo com a gente para, de alguma forma, amargar a vida daquela pessoa, amargar que aquela pessoa não pode esquecer o mal que ela me fez. Eu quero contar um testemunho para vocês de um momento que eu cresci muito em perdão. Durante a minha adolescência, uma pessoa me fez muito mal. Repetidas vezes. E aí, sempre que eu dava uma oportunidade dessa pessoa se aproximar, ela vacilava de novo comigo. E aí, o tempo passou, eu me converti. É incrível porque quando a gente se converte, chega perto de Deus, a gente consegue tirar vários pesos, várias cargas de nós. Só que à medida que eu fui me aproximando de Deus e querendo crescer mais, crescer em Deus, crescer enquanto cristão, e fui aprendendo os princípios bíblicos, aquilo voltou na minha cabeça. Eu imagino que um pouco parecido com José, assim, eu não esperava mais que eu teria que revisitar aquela história, mas Deus, como um Deus misericordioso e gracioso, falou, Tiago, agora você precisa perdoar essa pessoa. E aí, eu achei que já tinha perdoado, não tinha perdoado ainda. O que eu faço? O que eu faço, Deus? Como é que eu faço para continuar crescendo? Como é que eu perdoo essa pessoa? Eu nem sei o quê.
E aí Deus me deu uma estratégia que eu quero deixar para vocês. Deus falou, você vai começar a orar, abençoando, me pedindo bênçãos sobre a vida dessa pessoa. E aí a primeira coisa que eu pensei é, e se o Senhor ouvir a minha oração e abençoar ele mesmo? Porque eu não quero que ele seja abençoado, não. E se o Senhor ouvir logo essa oração, né? Porque às vezes a gente tem a sensação que algumas orações Deus não escuta. E se o Senhor responder logo essa oração que eu estou abençoando essa pessoa? Mas foi assim que Deus fez. E no início, quando eu comecei a botar isso em prática, lembre-se, a gente está numa série em que a gente está falando que o crescimento depende da prática. O crescimento depende de uma ação. Meus irmãos, era difícil falar. Sério. Falar, Deus, abençoa aquela pessoa. Prospera. A vontade era orar, pedir, Deus, vem com seu fogo consumidor. Deus, vem com a tua justiça. Que Ele colha tudo aquilo que Ele fez. Mas eu insistia, Deus me dava a coragem, a força necessária para falar, Deus, abençoa, cura, que Ele seja próspero em tudo que Ele fizer. Que Ele te conheça de uma forma ainda mais íntima. Que seus filhos, sua esposa. E aí eu orava por aquela pessoa, sei lá, abençoava como se fosse a pessoa mais estimada por mim. E aí eu falei, com que frequência eu vou fazer isso? E o meu combinado com Deus foi todas as vezes que eu lembrasse dessa pessoa. Hoje eu já orei por ela, porque eu revisei a pregação, e orei por ela pedindo que Deus abençoasse. E meus irmãos, eu quero contar para vocês que eu perdoei essa pessoa. Esse peso saiu do meu coração. E isso foi uma possibilidade de crescimento. Eu percebi que eu cresci em Deus. Eu percebi que eu conheci mais de Deus. Eu percebi que Deus se revelou mais a mim. Depois disso, eu ainda entrei em contato com essa pessoa, o que também foi muito difícil. E quando eu falei com essa pessoa, ela falou, não, me desculpa pelo que eu fiz, tá tudo bem, já passou. Meus irmãos, para crescer, precisa perdoar. Eu fiz questão de contar esse testemunho, mais uma vez, porque às vezes a gente não sabe o que fazer para perdoar. Às vezes a gente já orou por nós mesmos, e já pedimos tantas vezes que o Senhor nos cure, que o Senhor nos cure, que o Senhor transforme, que tire aquele sentimento do nosso coração. Mas a minha experiência é essa. Eu busquei viver esse perdão. Eu busquei viver essa cura. Percebo paralelos com a história de José. Porque em determinado momento ele se revela aos irmãos, fala que ele era o José. E aí os irmãos dele ficam com muito medo. E ele diz, não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim. Porém Deus, eu estou lendo Gênesis 50, 19. Porém Deus o tornou em bem, para fazer como vocês estão vendo agora, que a vida de muita gente seja conservada. A partir do momento que ele perdoou, ele conseguiu ver propósito em tudo aquilo que aconteceu. Como eu estava falando, às vezes é difícil de perdoar Deus por algo que aconteceu com a gente. Mas à medida que a gente escolhe liberar o perdão, a gente vê propósito, a gente vê que
Deus viu aquele mal acontecer e Deus, que é um Deus justo e que não obriga ninguém a nada, com certeza sofreu. Com certeza Deus sofreu, mas Ele estava ali ao lado de José. Com certeza Deus sofreu junto com José, quando José padecia tudo aquilo. Mas o Deus que é especialista em reverter e curar histórias, fez com que aquele mal se transformasse em bem. Irmãos, a partir do momento que a gente se lembra de perdão, que a gente precisa liberar, a partir do momento que então a gente perdoa, tenha certeza, Deus usará dessa situação para salvar muita gente. Deus usará dessa situação ruim para transformar em bem. Não que Deus tenha escolhido que você sofra, mas os sofrimentos que você viveu, creia, Deus transformará em bem à medida que o perdão